Uma yokai ela. Ela é yokai. Ver quantas pessoas já entraram. Bom, estamos em 13 participantes. Vou esperar uns minutinhos ver se mais alguém entra para a gente começar então o nosso bate-papo, viu, gente? Marquei nosso encontro aqui hoje, mais para a gente fazer um bate-papo sobre o material que deixei lá no portal para vocês na aula passada, né? Na quinta-feira da aula passada, que eu deixei lá uma aula gravada, né? Então, para eu saber como vocês estão conseguindo acompanhar ou não, né? As aulas que estão sendo postas gravadas, eu marquei aqui esse bate-papo para a gente conversar um pouquinho, tá? Sobre direito previdenciário. Quem assistiu a aula? Quem já teve acesso ao material, quem já, de alguma forma, já está por dentro aí do que é, né, direito previdenciário. Dá um joinha aí ou fala no chat. Débora assistiu, lógico, né? Sempre exemplar a Débora. Já começou a assistir, então, né, hoje a aula já vai dar para discutir um pouquinho do que vamos falar aqui hoje, tá? Arthur também começou. Bom, gente, então, né, esperando dar mais uns minutinhos aí. O Madureira não sabe nem o que é para assistir. Madureira. Tá perdido, né, Madureira? Lá no Moodle eu deixei na quinta da semana passada uma videoaula para vocês assistirem lá, que é a introdução da nossa matéria do segundo bimestre, que é direito previdenciário. Beleza, Madureira? Olha lá, gente. Vamos lá. Ó, gente, se vocês quiserem deixar a webcam aberta, pode deixar. Por mim, tranquilo, tá? É só o som que atrapalha. O Arthur hoje me questionou no Whats sobre a nota de vocês, né? Eu achei até estranho, que já tinha quase 10 dias que vocês fizeram a prova e ninguém perguntou, ninguém pediu a nota. Eu lancei essa semana as notas lá no portal, né? O portal para lançar a nota é diferente do Moodle, tá? Lembrando para vocês que aqueles trabalhos que vocês realizaram no Moodle, né, a partir do momento em que a gente começou a fazer as aulas remotas, aqueles trabalhos eles foram mais para validar a presença de vocês, tá? Para compor a nota mesmo, foi o trabalho valendo 30% da nota do primeiro bimestre, aquele trabalho que a sala foi dividida em 3 grupos, né? Que foi sobre contrato verde-amarelo, a terceirização e a audiência simulada, que ficou sensacional. E 70% da prova que vocês fizeram, né, na forma remota que vocês fizeram online, tá? Então, eu acredito que até sexta-feira eu já consiga publicar a nota para vocês. Mas já posso adiantar que todo mundo foi muito bem, tá? Muito bem. Todo mundo arrasou nas notas. A prova, sim, todo mundo foi sensacional. Diego, seu áudio tá ligado. Estamos até um pouco preocupados, né? Devido ao ruído que você fez aí, tá? Ah, legal. Então, vamos lá, gente. Vamos falar, então, um pouquinho de direito previdenciário, tá? O material que eu deixei lá para vocês é uma introdução, né, sobre o que vamos estudar dentro da disciplina de direito previdenciário. Então, ele traz um pouco da estrutura, né, onde o direito previdenciário ele está legislado, né, qual a legislação que trata sobre esse direito previdenciário e da forma com que ela trata, né? Lógico que a lei principal é a nossa Constituição Federal. E deixa eu ver se eu trouxe aqui os slides. Eu gostei muito desse slide. Nossa, eu achei assim, ó,
dessa imagem que eu até então não tinha entendido que era a bendita da pandemia. Olha só, né? Em média, um panda gigante come 12 horas por dia. A pessoa confinada come feito um panda. Daí o nome pandemia. Olha que sensacional, gente! Agora eu já entendo por que eu ganhei tantos quilos durante o confinamento, né? Mais alguém aí se identifica? Mais alguém aí ganhou uns quilinhos a mais durante a pandemia, que agora faz total sentido, né, esse nome. Tem um outro que fala também do pico. O Kevin, coitado, nem com a pandemia conseguiu ganhar peso. Mas aí é a natureza, Kevin, não tem como. Não tem como ir contra a natureza. Mas, ó, que faz todo sentido esse meme faz, né? Mas vamos voltar, então, falar sobre a Seguridade Social, tá? O direito previdenciário, né, o direito à aposentadoria, ela está previsto dentro da Seguridade Social, que quem assistiu a aula viu que é o gênero, né, que é algo mais amplo, que é algo mais abrangente, onde o direito previdenciário ele está contido, né? E a previsão legal dos direitos, né, da Seguridade Social está lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Então, o artigo 6º da Constituição Federal, né, que agora, com o tempo que vocês têm aí disponível para leitura, fica como uma recomendação bastante importante vocês lerem, né, a Constituição Federal, principalmente o artigo 5º e 6º, que traz os principais direitos, né, do cidadão. O artigo 6º, ele diz lá, ele enumera lá todos os direitos sociais que se destinam à redução das desigualdades sociais e regionais, né? Dentre elas está lá a Seguridade Social, junto com o direito, que ela é composta, né, Seguridade Social, que é composta lá pelo direito à saúde, assistência social e a previdência social, né? O Davi e o Jader estão reclamando, não estão tendo tanto tempo assim, né? Ah, o tempo é a gente que faz, gente. Mas olha só que interessante. O artigo 6º da Constituição Federal, ele vem, portanto, garantir, né, ao cidadão brasileiro os seus direitos sociais, criando, então, ali a Seguridade Social. E qual que é a finalidade da Seguridade Social? Reduzir as desigualdades sociais e regionais. E para isso, então, ele criou, né? Ele compôs aí essa Seguridade Social, o direito à saúde, assistência e à previdência. Quem poderia, né, me dizer aí por que esses três direitos, o direito à saúde, o direito à assistência social e o direito à previdência social, eles estão interligados, compondo aí esse direito de seguridade social? Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Alguém que já viu um pouquinho das nossas aulas, já leu, ou mesmo, né, dar a sua opinião. Por que vocês acham que a Constituição, né, o poder constituinte, ao garantir ali o direito à saúde, assistência social e a previdência social, isso vai refletir em uma redução das desigualdades sociais e regionais? O que vocês acham que o legislador ele reuniu esses três direitos para garantir essas desigualdades sociais? Quem se habilita? Pode ligar o áudio, tá? Se vocês não quiserem escrever, que às vezes é mais difícil, mais complicado, pode falar, pode ligar o áudio, pode ligar o webcam também, tá? Não entendeu a pergunta? Assim, Pabline, por que você acha que o legislador, quando ele foi criar, né, os direitos sociais, né, previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal, ele entendeu que para garantir, né, que não haja desigualdades sociais, é necessário,
garantir a todo cidadão direito à saúde, à assistência social e à previdência social. Porque esses 3 direitos, eles estão interligados e eles juntos, eles garantem, então, a redução dessas desigualdades sociais. Deu para entender? Não? O que vocês acham? Bom, vamos lá então. Vamos continuar aqui. Vamos tentar. Só não sei responder, né? Talvez sejam direitos básicos para um cidadão viver. Vocês acham que sejam direitos básicos? Quem concorda com a Débora? O direito à saúde, assistência e à previdência são direitos básicos para a sobrevivência de qualquer cidadão? Por quê? Mas por quê? Por quê, Jader? Vamos falar então um pouco do direito à saúde. O que é o direito à saúde? Como que se garante o direito à saúde de um cidadão? Quem quiser pode abrir o áudio e pode falar. O que é garantir direito à saúde? Como o Estado poderia garantir aos seus cidadãos o direito à saúde? Na opinião de vocês, na visão de vocês. Arthur, vai lá com seu pai. Filho, vai tomar banho? SUS. O SUS. Mas o que é o SUS? Hospitais públicos acessíveis. Eliel está colocando ali. Já tinha muita desigualdade. E esses 3 direitos básicos, eles foram destinados apenas a algum grupo específico que iria daí causar ainda mais desigualdade. Né? Hospitais públicos acessíveis, a locomoção de emergência. Elielson, eu não consegui entender muito bem o que você colocou. Você, na sua opinião, você acha que esses 3 direitos garantidos pelo artigo 6º da Constituição, eles só são disponíveis para uma parte da sociedade? O que não vai garantir ali as desigualdades? Eu posso falar, professora? Pode, lógico. Eu quis dizer assim que já existe ou existia antes da saída desses direitos, né? Desse artigo. Muita desigualdade. E se esses direitos fossem destinados a algum grupo específico, iria causar mais desigualdade ainda. É por isso que todos têm direito a esses 3 aí específicos que você colocou pra gente. Eu entendi. Então, se, por exemplo, né, o direito à saúde ele fosse disponível só para quem tivesse carteira assinada, isso geraria desigualdade ainda maior, né, do que já existia. Por isso, a Constituição, né, o legislador, quando ele criou esse direito à saúde junto com o direito à previdência, alguns desses direitos ele colocou disponível a qualquer pessoa, a todas as pessoas, independente da sua definição de contribuinte ou não. Isso faz sentido. É por aí mesmo, Elielson. Né? E assim, qual foi o raciocínio do legislador também ao abordar dentro de Seguridade Social esses 3 direitos, a previdência, a assistência e a saúde, porque eles se interligam, né? Então, por exemplo, se eu não tenho um direito à saúde
né, amplo a toda a população, disponível a toda a população, os trabalhadores eles podem ficar mais doentes, né? E ficando mais doentes, isso sobrecarrega também quem? Aqui, a Previdência, né? Porque existem lá os auxílios destinados aos contribuintes da Previdência, né? E isso vai sobrecarregar a Previdência Social. Se eu tenho uma desigualdade social, né, muito grande, né, se o Estado ele não atende as pessoas que vivem na miserabilidade, isso sobrecarrega a saúde. Então, por isso, o legislador ele entendeu que esses 3 direitos eles têm que coexistir e que um está totalmente interligado ao outro para que possa haver esse equilíbrio, né, e garantir essa seguridade social e reduzir, e com isso, reduzir as desigualdades sociais. Se na prática isso é efetivo, isso traz efetividade, a gente consegue perceber que ainda está longe do ideal, né? Mas que melhorou e muito, né? Após a criação da Constituição de 88 e principalmente, né, após ter sido criado também o Sistema Único de Saúde, onde garante a saúde a todos, tá? Deu para entender, gente? A importância da gente entender por que a Constituição, ela enquadra, então, Previdência Social junto com assistência e saúde. Tá? Por isso que é importante a gente saber que esses 3 direitos, eles estão ligados. Então, não lógico que a gente vai focar só na Previdência Social, né? Nós vamos estudar só os requisitos específicos da Previdência Social, mas sempre lembrando que ela está interligada também à assistência e à saúde, tá? O Bruno está perguntando se vai disponibilizar a aula no Moodle. Depois que a gente encerra a aula, a Sara manda o link, daí eu disponibilizo lá, tá, Bruno? E aí, então, nós temos esse slide que está lá no nosso material também, né? Para quem, né, esses direitos, eles se destinam. Então, olha só, a Previdência Social, ela só se destina para quem? Para quem é contribuinte. E aí eu vou fazer uma videoaula lá e colocar lá no portal para semana que vem. E aí vocês vão saber, eu vou explicar nessa videoaula quem são, né, os contribuintes da Previdência Social. Quem pode ser contribuinte da Previdência Social. Quem são os beneficiários da Previdência Social. Então, só tem direito à Previdência Social quem contribui, tá? Quem paga, né, para a Seguridade Social, para o INSS. O direito à saúde. Direito à saúde se pertence a todos, independente da contribuição. Então, todos têm direito à saúde. Qualquer cidadão brasileiro tem direito à saúde, tá? Tem o seu direito garantido, tem o direito garantido de atendimento à saúde. Hoje se discute muito esse direito, né, tendo em vista aí o cenário atual que nós estamos vivendo com a pandemia. Discutiu-se muito, né, a efetividade do nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Estrangeiros também têm. Qualquer pessoa tem direito à saúde pública dentro do nosso país, tá? Então, hoje o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem sido, né, colocado em discussão sobre a sua efetividade, né, se ele realmente é um sistema robusto que consegue garantir, né, esse direito a todos à saúde ou não. Imagina, a minha visão, antes mesmo da pandemia, isso já não era possível, né? E aí a gente tem relatos de pessoas que são próximas da gente, que já necessitaram, que já precisaram do Sistema Único de Saúde e não foi atendido, pelo menos não de imediato. E muitas vezes esse não atendimento de imediato, posterior, já não vai trazer mais efetividade para aquela pessoa, né? Então,
Por exemplo, eu tive uma tia que precisou fazer um exame de mama porque ela estava com suspeita de um câncer e pela rede pública esse exame ele só seria marcado para 3 meses. Ali 3 meses o câncer poderia ter evoluído, né? Então eu penso, isso é a minha opinião, que esse sistema ele já não era efetivo, ele já não garantia esse direito a todos, né? E agora, com a pandemia, a gente vê o quanto ele ainda também é frágil, né? Porque o que mais se discute é justamente isso, né? A falta de leitos, a falta de respiradores necessários para garantir a sobrevivência das pessoas de quem for contaminada aí com o vírus da Covid-19. Né? Então, é um direito que está previsto, então aqui a gente já tem, né, o conflito, né? É um direito previsto na Constituição, que é a nossa lei maior, que diz que é a garantia do Estado e que é para todos, né? Mas que na prática ele nem sempre acontece. A falta de verba também é um problema muito grande, mas eu acho que um problema maior ainda que a falta de verba são os desvios dos recursos públicos, são os desvios das verbas públicas. Domingo mesmo no Fantástico passou uma reportagem, né? O Rio de Janeiro, que é o primeiro, que é o estado, né? Um dos estados mais afetados pela pandemia, pela Covid-19 e o absurdo, né? Milhões sendo desviado e aí você fala assim, é falta de recurso, é falta de verba, né? Acho que o pior é a falta de vergonha na cara dos políticos, dos gestores, né? Para a destinação adequada desses recursos, dessas verbas, né? Eu também acredito, Gisele. Eu não acho que o dinheiro, não acho que exista verba, de repente pode ser que essa verba não seja o suficiente, né, como para atender de uma forma adequada ali toda a população, mas existe o dinheiro que já ajudaria, né, que já amenizaria o problema, mas, né, que ainda, mesmo assim, ainda é desviado e é aplicado de uma forma inadequada, né? Né? Apareceu. A gente coloca lá o recurso para, legal vocês discutirem aqui, né? Os 600 reais, né? Por auxílio emergencial, o recurso ele apareceu, ele surgiu de algum lugar. É óbvio que o orçamento, né, da União ele foi todo refeito ali, redimensionado para poder atender esse recurso, esse auxílio. Isso vai gerar, e por isso que o presidente e o ministro da Economia, eles discutem muito, porque isso vai gerar um déficit muito grande, uma dívida muito alta para o Brasil, mas deu-se um jeito, né? Então, existem várias questões que nós podemos discutir em torno desse assunto. Lembrando, gente, que o auxílio emergencial, ele entra aqui dentro de assistência social, tá? Dentro da assistência social. Para quem, né? É direcionado a assistência social só para os necessitados, também independente da contribuição, né? Dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos uma lei que é específica, chamada LOAS, né? Quem lê o material viu que tem lá, né? O LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. E o LOAS, ele prevê lá todos os requisitos necessários, tá, para a distribuição do atendimento aí para esses necessitados da assistência social. Né? Então, por exemplo, lá, para você ter direito a receber uma verba lá do LOAS, você tem que ter, por exemplo, no mínimo, né, você tem que comprovar. E esse LOAS, só um minutinho, gente. Você tá atrapalhando. Isso, Gilson. Esse LOAS, né,
ele também, ele é destinado para as pessoas com deficiência física e para os idosos, né? A legislação, ela considera idoso quem? A população acima de 65 anos de idade. E o LOAS, ele diz lá que para que você tenha direito, né, para que a pessoa necessitada tenha direito a receber esse auxílio, né, da assistência social, ele tem que ter uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo vigente. Então, o que é a renda per capita? A renda per capita é a renda por membro da família. Não? Então, cada membro da família tem que ter uma renda de, no máximo, 1/4 do salário mínimo vigente. Hoje, o salário mínimo acho que é 1.000 e pouquinho, né? E o que vai dar em torno aí de uns R$260 por membro da família. É R$1.039 o salário mínimo. Então, você imagina, para você ter direito à assistência social, para você ser, né, se enquadrar ali como necessitado para assistência social, você tem que comprovar que você tem, ou você é deficiente, ou você é idoso, né, acima de 64 anos, vive em uma situação de risco e que a renda per capita, né, o familiar é de 1/4 do salário mínimo vigente, tá? Ela quer dar aula também, gente, olha. Meu Deus do céu. Alguma dúvida, gente, até aqui? Alguma pergunta? Amor, mamãe agora tá muito ocupada. Vai lá na sala. Hein, gente, alguma pergunta? Estão conseguindo acompanhar? Aí dando um joinha aí. Então, esses três direitos, né? O direito à previdência, que é a garantia de uma aposentadoria, né? Uma velhice tranquila. O direito à saúde, o direito à assistência social, eles aí, esse conjunto de direitos, eles formam aí o que chamamos hoje de Seguridade Social. Alguém já conhecia, gente, a Seguridade Social, o direito à Seguridade Social? Alguém já tinha ouvido falar? Sabia que ele era composto pela Previdência, pelo direito à saúde e pela assistência? Oi. A Pabline, quer fazer uma pergunta, Pabline? Pabline, como assim um direito nosso? Depende. Se você preenche os requisitos que foram exigidos para o auxílio emergencial, é um direito. Aí você tem que preencher o cadastro e aí você vai obter a resposta, né? Se você preenche o requisito ou não. Então, por exemplo, eu não preencho os requisitos. É porque... Ah. Não, por exemplo, não é questão de preencher o requisito, mas é porque o dinheiro que tá lá não é basicamente nosso, porque não foi a gente que colocou lá. Então, Sim. praticamente não é meio que um auxílio, é um direito nosso, não? De receber aquilo que a gente já deu. Então, é assim, Pabline, a Previdência Social, e nós vamos ver que existe o princípio da participação, né, de todos, tá? Todo cidadão, né, brasileiro, ele participa, ele contribui para a garantia desses três direitos, para a garantia dessa seguridade social, visando essa redução das desigualdades sociais. Então, qual que é a lógica? A lógica é todo mundo contribui e quem tem mais, né, ou quem tem mais condições, vai ajudar aqueles que estão necessitados, aqueles que não têm as mesmas condições sociais ali. E aí isso vai fazer reduzir as desigualdades sociais. Então, qual que é a lógica? Todos nós contribuímos. É lógico, óbvio que grande parte da verba que está sendo destinada para esse auxílio emergencial vem das contribuições.
né? Vem dos impostos que pagamos. Mas essa é a lógica do sistema. Todo mundo ajuda, né? E vai receber aqueles que são necessitados. Então, o auxílio emergencial, ele tem essa proposta. Eu contribuo, eu hoje empregada, contribuo, né, para a Previdência Social, inclusive, e contribuo também de outras formas, com outros, recolhendo outros impostos, mas eu não estou precisando. Então, essa minha contribuição, ela vai ser repartida para aqueles que hoje estão necessitados, né? Essa é a sociedade. Deu para entender, Pablini? Você entende isso como justo? Você entende que isso é justo? Essa repartição? Nós vamos falar como que é feita a repartição também dentro da Previdência Social, né? Dentro do regime geral. Enfim. Tá. Vamos continuar aqui, né? Aí existem duas formas, né, de previdência, duas formas para garantir aí, né, o direito à previdência. Então, o Brasil, ele permite duas formas de contribuição, né? A gente tem a previdência pública e a previdência privada, tá? Qual que é a diferença da previdência pública para a previdência privada, tá? Primeira diferença é que a previdência pública, ela é obrigatória. Ela é imposta, tá? Então, todo cidadão, né, que hoje é empregado, né, que tem a sua carteira assinada, ele é obrigado a recolher. Ele não declara vontade, né, de recolher ou não para a Previdência Social. Apesar dela se equiparar a um seguro, né, quando você vai fazer um seguro de vida no banco, você declara vontade em contratar, em pactuar aquele seguro de vida. Diferente da Previdência Pública, né? A Previdência Pública, o regime geral, ele é obrigatório, né? Você não tem outra opção, ele é imposto. Mas existe também a possibilidade da previdência privada. E a previdência privada, ela tem um caráter mais suplementar, né? Ela é facultativa, adquire quem quer, aí você declara a vontade de contratar ou não essa previdência privada, e ela tem caráter suplementar, ou seja, eu posso acumular previdência pública com a previdência privada, tá? E aí lá a disciplina da previdência pública, ela é estatutária, ou seja, ela vai ser regulamentada por meio de um estatuto que vai dizer quais são as regras, né, para a previdência pública. Já a previdência privada, ela é regulamentada pela vontade das partes, né? Então, ela é um contrato realizado entre as partes ali que vão, então, que vai adquirir ali essa previdência privada, tá? Suplementar, né? Como assim suplementar? A previdência... Então, vamos dar um exemplo, que às vezes, de repente, fica mais fácil de a gente entender. Eu hoje contribuo para o INSS, mas a minha contribuição para o INSS, quando eu for me aposentar, eu vou me aposentar com o teto, né? Minha aposentadoria vai ser no máximo lá o teto. Eu não tenho certeza, mas vamos supor lá que o teto hoje esteja de R$4.000. Mas a minha renda mensal gira em torno de R$15.000. Então, eu me aposentar com R$4.000, para mim vai ser pouco, né? Eu não vai garantir um padrão de vida do qual eu estou acostumado a viver. Então, o que eu posso fazer? Mas esse é o teto máximo. O teto máximo do INSS é o direito a uma aposentadoria de R$4.000 mensais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso contratar, eu posso pactuar com um agente autorizado uma previdência privada. Para quê? Para suplementar esse meu teto.
Então, eu vou lá, eu vou lá no banco, contrato uma previdência privada, né, faço um contrato, passo a pagar para quando eu tiver o direito de me aposentar, né, quando eu tiver o direito de receber essa aposentadoria privada, ela vai suplementar, ela vai complementar aquela minha aposentadoria garantida lá pela contribuição obrigatória. Deu para entender? Por isso que ela tem esse caráter de suplementar, né? Eu vou garantir, né, uma aposentadoria maior, acima do teto já máximo permitido lá, pela lei que rege, né, a Previdência Pública. Deu para entender, Pablini? Tá? E lembrando também, gente, que os militares, eles são tratados de formas diferentes, tá? Eles não foram incluídos na reforma da Previdência, que nós tivemos o ano passado. Então, os militares e os servidores públicos, eles não se enquadram. Alguns servidores públicos, que nós vamos ver que existe uma parte de servidores públicos que são seletistas, aí esses sim também serão atingidos pela reforma da Previdência, mas os que são estatutários, que têm estatutos próprios, esses não são, né, abrangidos pela reforma da Previdência do ano passado, assim como também não são os militares, tá? Eles não foram afetados pelas mudanças realizadas lá pela reforma da Previdência. Por quê? Porque eles têm um regime próprio, tá? O militar, ele tem um regime próprio. Não sei se alguém acompanhou, mas houve uma pressão muito grande por parte da sociedade civil para que o Congresso também, para que, né, também fosse encaminhado ao Congresso a reforma da Previdência dos militares e dos servidores públicos. Porque daí eles justificavam, ó, peraí, a sociedade como um todo está se doando, né, porque está arcando com as consequências dessas mudanças, porque a mudança da reforma da Previdência, ela veio justamente porque havia um déficit muito grande, a Previdência Social estava com déficit, ou seja, ia chegar um momento em que existiam que os contribuintes, eles não iriam, né, conseguir receber, né, por aquilo que eles contribuíram, porque a Previdência, ela não teria mais verba, recurso suficiente para garantir, né, a aposentadoria de todos os seus contribuintes. Por isso foi necessário fazer a reforma da Previdência. E por isso que ela foi, né, tão discutida, porque ela realmente pesou para o contribuinte. Então, se eu tinha direito a me aposentar com 15 anos de contribuição, a partir da reforma, aumentou para 20. Mas 5 anos a mais de contribuição é muita coisa, né? Então, isso pesou para o contribuinte. Então, se a sociedade civil, no geral, né, sacrificou para esse déficit, para não, né, para equilibrar esse déficit, porque os militares e os servidores públicos também não vão contribuir com isso. Então, houve uma pressão muito grande, mas até hoje não saiu nada, tá? Continua da mesma forma. Tranquilo até aqui, gente? Beleza. Então, vamos continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode falar no áudio também, tá? E aí, então, eu coloquei lá também esse slide aqui, trazendo um pouquinho, né, do que é o sistema brasileiro de seguridade, né? Como que a Previdência no Brasil, qual a estrutura dessa Previdência dentro do Brasil. Então, nós temos o regime geral, né, a Previdência complementar, que é a opcional lá, suplementar, que é a Previdência privada, e os regimes próprios, que são os dos servidores públicos e dos militares, tá? Então, olha só, lá no regime geral do INSS, né, todos os trabalhadores do setor público e os que são dos setores todos os trabalhadores do setor privado e os que são dos setores públicos que são seletistas contribuem, tá? É obrigatório. Eu não posso falar assim, eu já tenho uma aposentadoria privada, já contribuo para uma aposentadoria privada, então eu não quero contribuir para essa pública. Eu não tenho essa opção, ela é obrigatória, tá? Ela é nacional, ela é de né, âmbito nacional, então é a União, o INSS, ele é administrado pela União. Lembra que nós temos os entes da federação? União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Vocês estão rindo, né? Porque tá difícil aqui, gente.
o INSS, ele é, portanto, administrado pela União, ele pertence à União, tá? E tem o regime de repartição simples. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse regime de repartição nas nossas próximas aulas. Ou seja, eu contribuo com R$100 mensais, tá? Esse valor vai ser somado e, ao final, eu vou ter, então, que fazer um cálculo do número de contribuições e eu vou ter direito, então, a receber de volta um percentual sobre essa contribuição que eu realizei durante, né, um período X. Nós vamos aprender a fazer esse cálculo. Muita gente discutia que esse cálculo de repartição simples, é que gerava esse déficit, né? Porque muita gente, ela contribuía um valor X, mas na hora de receber a aposentadoria, recebia 3, 4 vezes mais do que o valor que ela contribuía. Então, isso gerava esse déficit para o INSS, né, para a Previdência Social. Mas vamos discutir mais nas nossas próximas aulas, tá? A previdência privada, né, ou previdência complementar, que também é permitida, né, ela é administrada pelos fundos de pensões, que pode ser aberto ou fechado. Então, tem banco, por exemplo, que tem fundo de previdência social que é aberto, é como se fosse, né, por uma sociedade, né? Outros são fechados, particular mesmo, só entre o banco e quem contratou, quem pactuou, né? Não gera essa instabilidade. É fiscalizada pelo Ministério da Fazenda e também pela Previdência. E aí, o regime de distribuição dele é por capitalização. Então, eu contribuo X, aquele valor que eu contribuí, que eu paguei, vai render uma capitalização, que aí eu vou pactuar no meu contrato, tá? E aí, eu vou receber por essa capitalização, pelo período que aquele meu dinheiro ficou ali guardado, sendo capitalizado pela instituição financeira. E os regimes próprios, né, que são dos servidores públicos estatutários e também dos militares, federais. Também são obrigatórios, né, e aí cada ente da federação, se eu sou um servidor público estadual, vai ser o estado que vai gerir essa minha contribuição. Se eu sou federal, a federação; se eu sou municipal, o município, tá? Então, eles são administrados pelos respectivos entes. Tá? E a repartição também é simples, e alguns estatutos prevê essa repartição por meio da capitalização, mas é a minoria. Tá? A mesma coisa acontece ali com os militares. Só um minutinho. Ops! Lá que a tia tá dando aula. Agora juntou mais um aqui, não vai dar certo. Vai lá que a tia tá dando aula, a tia tá ocupada. Alguma dúvida até aqui, gente? O que é seletista? Seletistas, gente, são os servidores públicos que eles são regidos por um estatuto, ou pela CLT, quer dizer, estatutários são os regidos pelo estatuto. E seletistas são aqueles servidores públicos que são contratados pelo regime da CLT, pelo regime geral, tá? Então, esses são os seletistas. Ele é um servidor público, mas aquele município, por exemplo, ainda não tem um estatuto específico para o servidor público. Então, ele contrata pelo regime geral, que é o regime da CLT, né, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, ele é considerado um seletista. Tá, Jader? Deu para entender? Ele contribui pelo regime geral, não pelo específico, né, que seria o estatutário. O PASEP, por exemplo. Agora aqui umas perguntinhas aqui para ver se vocês, né, para a gente discutir um pouquinho mais sobre a nossa disciplina. E essa daqui, gente, nossa, muito difícil, tá? Essa próxima pergunta que eu vou fazer para vocês. O que vocês gostam mais, gente? Brigadeiro ou pizza? Muito difícil essa pergunta. Eu acho muito difícil. Vamos ver o que ganha, né? Muito difícil, né, Pauline? Pizza, professora, pizza, muito alimento, pizza doce. Pizza de brigadeiro não vale, né? Que nem você gostou de brigadeiro.
Eu sou doceira, assim, meu Deus, sou viciada em doce. Então, é muito difícil, né? Mas escolheria o brigadeiro. Ah, e o Guilherme é muito fitness, gente. O Guilherme gosta de tapioca. Ah, não acredito nisso. Jordan até se manifestou, né? Ah, gente. Olha só, eu prefiro brigadeiro, apesar de ser uma difícil, né, escolha aqui. Acho que os dois juntos é perfeito, né? Uma pizza e depois um brigadeiro. Mas é só para ver se vocês estão realmente acordados que eu fiz essa pergunta, para a gente poder ir para a próxima pergunta, tá? Que aí eu sei que todo mundo acorda. Quando a gente fala de comida, né, a gente já lembra da pandemia. O panda que come 12 horas por dia. A maioria falou pizza, né? Eu acho que o povo não jantou ainda. Eu tô achando que vocês não jantaram, por isso que vocês estão optando por pizza. Esquecer do brigadeiro. Ai, coitado do meu brigadeiro. Voltando a falar sobre o auxílio ali em cima. Não seria um direito nosso receber esse dinheiro? Suplementar. Não, Pablini, é assim, ó. Vou voltar lá só para você entender, tá? Esse aqui são as três formas com que o contribuinte ele pode contribuir para a Previdência Social. Tá? São os 3 regimes que o ordenamento jurídico brasileiro ele admite para que um dia você possa se aposentar. Tá? Então, você tem essas 3 opções, sendo que a primeira, que é o regime geral, se você é um trabalhador, né, de carteira assinada, isso é obrigatório. Você não tem opção, se você quer contribuir ou não, você vai ser obrigado a contribuir. Então, você contribuindo, e você sendo obrigado a contribuir, é óbvio que se você contribuindo e preenchendo todos os requisitos previstos lá no regimento da Previdência Social, você vai se aposentar por esse regime, tá? Só que além desse regime geral da Previdência Social, que é obrigatório, você também pode contrair um de previdência complementar ou suplementar, que é a previdência privada. Então, eu posso ter os 2 regimes, eu posso ter 2 previdências, a obrigatória, que é a pública, tá? E eu posso ter também uma privada, que ela tem um caráter de complementar aquela pública, de complementar aquela que é obrigatória. E existe ainda, para 2 setores específicos, que são os servidores públicos e os militares, um regime que é próprio, tá? Então, por exemplo, se eu sou um policial militar, eu não vou contribuir para o regime geral, mas eu vou me aposentar, porque eu contribuo por um regime que é específico, tá? Deu para entender, Pablini? Esse aqui você vai ter... se você contribui para o regime geral, com certeza você tem o seu direito garantido, e preenchido os requisitos, né? Você tem o seu direito garantido de se aposentar um dia, né? Nem que for bem velhinho, mas vai se aposentar um dia. E além dessa aposentadoria, você pode acumular uma privada, se você contratar uma privada. Agora, se você é servidora pública ou você é um militar, né, enquadra-se lá dentro da estrutura militar, você tem um regime que é próprio, tá? Então, você não vai receber pelo regime geral, você vai receber por um regime próprio. Ai, acho que eu voltei aqui. Um dia, quem sabe. Agora, depois que nós falamos da pizza ali, eu vou fazer uma outra pergunta, né? O que vocês consideram mais importante dentro desses direitos sociais garantidos pelo artigo 6º? Se vocês tivessem que escolher, o que vocês consideram mais importante? A saúde, a assistência social ou a previdência social? Saúde. A Débora falou saúde. Quem mais?
Carla também falou saúde, então tá igual a pizza, né? Saúde. Por que vocês acham que saúde a Pablini colocou previdência, né? Você ter, né, a garantia de uma velhice segura seria mais importante. Quem mais? Davi colocou saúde pela emergência. Saúde, acho que a maioria optaria pela saúde, né? Sem saúde não há trabalho. Se complementam, né? Falamos, mas é realmente importante. O trabalhador que não tem, né, a saúde, acesso garantido à saúde, ele não tem meios. Né? Quem colocou saúde, se quiser explicar, complementar, né, fica à vontade. Quem colocou previdência também achei legal. Pablini colocou previdência, porque você considera a Pablini previdência tão importante quanto a saúde ou o serviço social? Não? Gente, vocês entendem também a importância aqui do serviço social? De garantir Se quiser falar no áudio, pode falar, tá? Fica à vontade. Eu não me importo, não. Faz sentido, Débora. Se não tivermos saúde... Professor, se não tiver saúde, essas outras duas aí nem iria existir. Mas vocês sabiam que nós... a nossa sociedade, ela teve esse direito à saúde garantido de uma forma ampla para todos a partir da Constituição de 88, década de 80. Né? Se nós formos parar para pensar, é até recente. Né? Tanto que, assistindo alguns documentários, quando nós tivemos a gripe espanhola, que eles compararam muito a pandemia da Covid-19 com a gripe espanhola, nós não tínhamos sistema de saúde público, só privado. Por isso, morreu muita gente. E foi a partir dali que eles passaram a pensar em um sistema de saúde público, da necessidade desse sistema de saúde público, que aí teve início, sua origem lá com a Santa Casa, né? Que aí a população passou a doar para a Santa Casa para garantir que também as pessoas que não tinham renda para pagar de forma particular tivesse acesso a essa saúde pública. Mas pensa, né, se nós formos fazer uma análise da fase histórica, né, do SUS, ele é recente até. Então, é óbvio, a Gisele colocou uma complementa a outra, o legislador ele também pensou dessa forma, né, são 3 direitos que se complementam, que são essenciais, mas a gente tem que pensar também que são direitos que foram criados recente, né? Garantidos à nossa população recente. Já pensou viver uma sociedade que não há garantia de um direito à saúde pública efetiva, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe saúde pública, não existe sistema público de saúde, só privado. Né? Eles são obrigados a atender, mas uma hora a conta chega na casa do cidadão. Imagina como isso viraria o caos, né? Como está acontecendo lá. Alguém quer falar alguma coisa sobre? Dar opinião? Pode. De fato, né? Os 3 se complementam. Essa foi realmente... A Pablini só falou previdência para ser do contra mesmo. Que legal. Ai, mas eu acho que se nós formos... porque, principalmente, se a gente fizer uma análise do momento que a gente está vivendo, né? A saúde vem sempre em primeiro lugar. Né? Se eu não tenho saúde, eu não tenho nada, né? Eu não consigo ter dignidade. Então, realmente, a saúde, ela vem em uma escala ali, ela estaria realmente no topo. Aí vocês viram aqui, né, que eu coloquei aqui sobre o INSS. E eu acho que é bem por aqui, né, gente?
Quando a gente estiver lá, bem idoso, a gente vai conseguir se aposentar. Vai tentar, né? A gente vai tentar se aposentar. Que o filho sofreu um acidente, foram para o hospital do SAMU e foram atendidos pelo SUS. Não acreditaram que eram de graça. É muito diferente do sistema americano, tá? Lá é muito diferente, Kevin, Davi. Lá é pago. Só existe o privado. É assim, lá os hospitais eles são obrigados a atender. Então, se a pessoa ela chega, né, doente, mas ela não tem condições de pagar de imediato, eles são obrigados a atender de qualquer forma, tá? Eles têm que garantir esse atendimento. Só que uma hora essa conta ela vai chegar para o americano, né? Nem que ele pague para o resto da vida dele, mas vai ser cobrada aquela conta, porque lá só existe o sistema de saúde privado. A conta vai chegar e é caríssimo mesmo. Muita gente fala que é muito caro. É diferente aqui do... Então, a gente ainda tem que, assim, apesar de todos os problemas da nossa sociedade, né, do nosso país, ele ainda tem essa visão socialista. A nossa Constituição é uma Constituição bastante socialista, tá, gente? Então, a gente tem esse privilégio, né, de ter esses direitos sociais garantidos pela Constituição Federal. Que se isso dependesse hoje dos nossos parlamentares, a gente estaria bem ferrado também, viu? Gisele, eu concordo com você, Gisele. Eu acho que a questão da gestão, da administração, por ela ser politizada, por ela não ser sempre técnica, ela ser mais política que técnica, isso gera uma interferência muito grande, né? E uma deficiência muito grande. Então, por exemplo, quem é que sabe como que um secretário de saúde ele é contratado? Quem contrata o secretário de saúde do município? Prefeito. Ele é cargo de confiança. Então, como que ele vai contratar um secretário de saúde? Ele não vai contratar pelas suas características técnicas. Então, nem sempre ele vai contratar um secretário de saúde que seja médico, enfermeiro, né, ou técnico, enfermagem, que tem conhecimento técnico. Ele vai contratar por quê? Porque é um cargo que ele prometeu antes mesmo de ser eleito. É um cargo político. Aí a pessoa entra lá, ela não entende nada de saúde. Como que ela vai gerir? Né? Como que ela vai fazer aquela gestão? E como a verba, né, para saúde, ela tem um percentual maior, a saúde e educação, é sempre um cargo muito visto, né? Muito as pessoas querem, porque daí tem bastante recurso para desviar, né? A Pablini coloca lá, né? Como que funciona a aposentadoria por invalidez? Nós vamos falar sobre todas as espécies de aposentadoria. E eu trouxe aqui, né, no próximo slide, alguns assuntos de direitos previdenciários que eu gostaria de saber. Era essa a pergunta, Pablini, justamente essa pergunta. Qual assunto dentro do direito previdenciário mais desperta curiosidade em vocês? Aí eu trouxe aqui até alguns exemplos, né? Por exemplo, aposentadoria, desaposentação, pensão por morte, aposentadoria especial, né? Auxílio reclusão, a possibilidade de você renunciar a um benefício que foi concedido judicialmente. Desses assuntos aqui, né? Quando a Pablini pergunta ali da aposentadoria por invalidez, né? Ela está dentro ali da aposentadoria especial. Desses assuntos, algum deles vocês desconheciam? Nunca ouviram falar? Dentro desses temas que eu trouxe para vocês? E Pablini, já, né, adiantando respondendo essa pergunta, nós vamos falar especificamente sobre aposentadoria por invalidez, tá? Que é quando o empregado ele perde a sua capacidade laboral. Aí ele tem direito à aposentadoria por invalidez. Reaposentação. Davi disse que nunca ouviu falar sobre reaposentação. Ou desaposentação. Alguém já ouviu falar sobre desaposentação? Ou reaposentação? Não. Não? Tem alguma ideia do que seja?
A pessoa se aposenta e depois perde e reaposenta de novo? Olha só, Gisele, o que é essa Acredito que não desaposentação? seja perder. Eu acho que a pessoa opta por se desaposentar para voltar a fazer o seu trabalho que fazia de novo e depois ela se aposenta de novo. Meio que para... Mas esse tempo de trabalho que ela começa de novo, soma ou começa do zero? Muito bom, Pablinha, essa pergunta. É mais ou menos isso, Pablinha, desaposentação. Eu sou aposentada, né? E eu continuo, e eu busco estou relocada novamente no mercado de trabalho. Então, eu sou aposentada, mas eu continuo trabalhando uma outra função, com carteira assinada. E lembra que eu falei que a contribuição ela é obrigatória? Então, mesmo eu sendo aposentada, já tendo contribuído para o INSS, se eu voltar a trabalhar com carteira assinada, eu tenho que contribuir novamente. Continuar contribuindo novamente. Então, vamos supor, eu me aposentei, eu garanti meu direito, eu me aposentei com 40 anos de idade, né? Então, já houve essa possibilidade há algum tempo atrás e eu me enquadrei, então, dentro dessas normas, dessas regras, e me aposentei com 40, 45 anos de idade. Mas eu sou nova ainda, né? Mas eu tinha o direito adquirido, eu me aposentei. Eu voltei a me recolocar no mercado de trabalho, até porque aquela minha aposentadoria não era o suficiente para minha subsistência. Me recoloquei no mercado de trabalho e eu era empregada novamente com carteira assinada. E continuei contribuindo. Contribuí por mais 15 anos, né? Só que eu já sou aposentada. Será que essa contribuição desses 15 anos, e se eu fosse me aposentar pelas regras atuais, por exemplo, a minha aposentadoria teria um valor até maior, porque eu contribuí até a mais, né, após a minha aposentadoria para o INSS. Será que eu posso pedir a desaposentação, que é a renúncia à aposentadoria, para depois me reaposentar novamente? E será que eu vou conseguir, para essa reaposentadoria, acumular um período que eu contribuí durante, né, a minha aposentadoria com o anterior? Mas isso tudo são discussões que a gente tem ainda hoje dentro dos nossos tribunais, tá? Então, ainda não é pacífico, mas a tendência é a não possibilidade da desaposentação. Então, tem muitos pedidos, existem muitos processos no judiciário pedindo essa desaposentação para a reaposentação, porque a aposentadoria teria um valor maior, mas hoje não tem nada definido e a tendência é a negar, tá? A negar essa desaposentação. Então, não existe, a gente não tem muita esperança em relação à desaposentação. Alguém falou auxílio reclusão. Pensão por morte é quando eu sou contribuinte, tá? Eu contribuo. Eu acho que o Joab está com o microfone aberto, Joab. Ai, acabou o tempo da aula. A Sara colocou que acabou o tempo. Olha só, gente, só rapidinho aqui, tá, Sara? Eles não vão querer, né? E justamente isso, por onerar os cofres públicos é que o Poder Judiciário tem negado essa desaposentação. Mas nós vamos discutir isso na nossa aula, porque, poxa vida, né? Se eu estou pagando, eu tenho direito de ter um retorno do que eu estou pagando, do que eu estou contribuindo, mas o Judiciário diz que não. Mas olha só, pensão por morte, gente, é quando eu sou contribuinte e eu deixo dependentes, meus dependentes vão ter direito à pensão, ao que eu contribuí, tá? E o auxílio reclusão é para quem está preso ou detido. Os seus dependentes têm direito ao auxílio reclusão. Discute-se muito hoje, tá? Sobre esse direito ao auxílio reclusão. Existe muita fake news, inclusive, sobre o auxílio reclusão, que nós vamos falar. Gente, beleza? Tá dando para entender o conteúdo? Tá dando para a gente pegar a matéria sobre aposentadoria? É isso até que a idade... tá, o dependente para pensão por morte. Nós vamos falar, tá? Que vai depender da faixa etária, depende também do período que ele vai ter direito à pensão. Não tem idade, tá? Se você é dependente, você tem direito à pensão por morte. Só que existem faixas etárias
para garantir. Então, por exemplo, se o meu dependente ele tem entre 16 e 18 anos, por exemplo, a pensão por morte é de no máximo 3 anos. Se o meu dependente ele tem de 40 a 45 anos, a pensão por morte é vitalícia. Deu para entender, Kevin? Então, eu não tenho um limite para receber a pensão por morte, uma idade, mas eu tenho um período, tá? Mas nós vamos falar sobre todos esses temas aqui, sobre todos esses assuntos, nas próximas aulas. Isso é para pais também, se ele for dependente, se você conseguir provar que ele é seu dependente, daí vale também. Beleza? É isso que você perguntou, Kevin? Se os seus pais podem receber essa pensão por morte? Se você conseguir provar que eles são seu dependente, sim. Tá? Os filhos são dependentes dos pais, até uma idade. Agora, por exemplo, se o filho ele é um deficiente, ele, né, e conseguir provar a sua dependência, não tem idade daí. O meu marido vai ser sempre o meu dependente também, por exemplo, tá? Dependente da idade dele, vai ser sempre o meu dependente. Beleza, gente? Então, nós vamos ficando por aqui, né? Na quinta-feira, né, eu ia colocar esse slide, achei muito legal esse meme, né? Aqui é óbvio que ninguém... acabou o tempo da aula, outro professor precisa entrar. Ninguém se identifica, né, gente, com essa imagem, né? Quando eu pergunto para vocês alguma dúvida, todo mundo ali ligado e aceso, né? Ninguém... é um absurdo isso, viu? Mas faz todo sentido. Beijo, gente. Tchau. Até quinta, tá? Quinta a gente volta aqui na nossa live para discutir um pouquinho mais sobre direito previdenciário, que eu vi que vocês gostaram. Tchau, que vocês têm aula com outro professor agora. Boa noite, gente. Até.